Bom, seguindo, falávamos do artigo 316, concussão, comentamos sobre todos os elementos constitutivos do caput do artigo 316, vamos para o parágrafo 1º do artigo 316, excesso de exação. Diz assim: se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe, dolo direto, ou deveria saber, dolo indireto, indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Vamos entender então esse parágrafo 1º, denominado aí de excesso de exação. Na verdade, o que o legislador pune é o excesso, tá? Na exação. Então, o excesso de exação nada mais é, pessoal, do que o exagero indevido na cobrança. Tá? O excesso é o exagero na cobrança, indevido, esse exagero, é óbvio. E o que vem a ser a exação? Exação é o extremo rigor e pontualidade ao exigir o pagamento de tributo ou contribuição. Tá? Então, o excesso nesse extremo rigor e pontualidade ao exigir o pagamento de tributo ou contribuição é que gera o crime do parágrafo 1º do artigo 316. Observaçãozinha importante: nesse parágrafo 1º não se pune a exação, conforme eu já mencionei, mas sim o seu excesso. Tá? Por quê? Porque parte do funcionário, quando da cobrança dos tributos ou contribuição social, esse excesso. Então veja, no parágrafo 1º não se pune essa exação, mas sim o excesso na exação, né, por parte do funcionário, quando ele, funcionário público, vai realizar aí a cobrança dos tributos ou da contribuição social. Tributos, vocês já sabem, conhecem, são os impostos, taxas ou contribuições de melhoria, enquanto a contribuição social é, por exemplo, o recolhimento daquele percentual ao INSS, o PIS, PASEP, FIM Social, COFINS, enfim, uma série de denominações aí definidas como contribuição social. Então, na verdade, no parágrafo 1º, você extrai dois comportamentos, duas condutas típicas. Quais são elas? A primeira é exigir o funcionário público tributo ou contribuição social que ele, funcionário público, sabe, dolo direto, ou deveria saber, dolo indireto eventual, que tratava-se de exigência relacionada a tributo ou contribuição social indevido. Então ele tinha certeza que aquele tributo ou aquela contribuição social era indevido, ou ele não tinha certeza, mas deveria saber que era indevido. E ainda assim ele o exige. Então o funcionário tem a absoluta ciência de que nada é devido pelo contribuinte. O contribuinte não está devendo absolutamente nada. E ainda assim ele o exige. Ou ele tem sérias razões para supor que não existe uma dívida fiscal ou previdenciária. E ainda assim ele, funcionário público, efetua a cobrança, exige o pagamento. Então, exemplo, né? A dívida já foi paga, ou deveria o funcionário público saber que já foi paga e ainda assim
esse funcionário público, por exemplo, um procurador da Fazenda, ingressa com a ação para receber a dívida fiscal ou para receber valor maior do que aquele devido. Veja que aqui a ação do funcionário público é visando a arrecadação para a administração pública. Tá? Só que ele excede nesta pontualidade, neste rigor, nesta cobrança. Ok? Segundo comportamento, segunda conduta, exigir tributo devido, mas para tal o funcionário emprega meio vexatório ou gravoso. Meios esses que a lei não autoriza. Tá? Então são duas as condutas. Aqui o legislador menciona: o funcionário vai empregar na exigência do tributo devido. Então aqui há a dívida. O funcionário pode efetuar a cobrança, tá? Mas ele não pode empregar nenhum desses dois meios, ou vexatório ou gravoso, porque a lei não permite que ele assim atue, que ele assim haja. Então, na primeira hipótese, tá, não existe a necessidade da cobrança, tá, e ele sabe disso, ou ele deveria saber e ainda assim ele efetua a cobrança. Ele exige o pagamento. Aqui, há a necessidade do pagamento por parte do contribuinte. Tá? Porém, o funcionário público, ao efetuar a cobrança, ele acaba então empregando um meio vexatório ou gravoso que a lei não lhe permite que ele assim haja. Então vamos lá. O que vem a ser esse meio vexatório? Então, o funcionário, ele efetua uma cobrança, por exemplo, num local público, né? Ou ele vai até o local de trabalho da vítima e de forma assintosa, né, mal intencionada, né, de forma a aborrecer a vítima, ele efetua a cobrança. Ou então, ele o faz em tom de voz alta. Tá? São todos os meios considerados vexatórios, tá? Visando aí humilhar o indivíduo. Essa forma de cobrança, pessoal, na verdade, no Brasil hoje, ela já está totalmente em desuso. Você não tem mais, como nós tínhamos antigamente, esse dispositivo legal, ele é antigo, né? Nós não temos mais hoje no Brasil aquele funcionário com o cargo, a função, né, de cobrador de tributos, como ocorria no passado. Hoje é tudo feito por modo eletrônico, né? Então não há mais, na prática, essa situação. Mas como o tipo penal está em vigência, vocês precisam entender que esta é a situação. Se de repente surgir aí um questionamento a respeito do funcionário público cobrar um tributo, uma contribuição de melhoria devido, e para isso ele usar meio vexatório, tá? E o meio vexatório é exatamente a situação, né? Ir no local de trabalho, cobrar em tom de voz alto, abordar a vítima em público, em local que tem grande aglomeração de pessoas e efetuar a cobrança em público. Isso são todos meios vexatórios e, portanto, parágrafo 1º do artigo 316, excesso de exação. Tá? Não muda absolutamente nada. Então, em desuso hoje, mas ainda em vigência. Portanto, na prática, provavelmente vocês não vão encontrar, mas podemos ter questionamentos a respeito disso. Agora, quando ele usa o meio gravoso é aquele especialmente difícil para o devedor, né? Para que ele possa, então, efetuar o pagamento. Um exemplo é aquela hipótese de disponibilizar o pagamento apenas numa agência bancária. E além de ser numa única agência bancária, é uma agência bancária extremamente distante da onde mora o devedor. Tá? Isso é aí um meio gravoso, ou seja, gerar obstáculos, gerar dificuldade para que a vítima possa efetuar o pagamento da contribuição social ou do tributo. Ok? Essas são as hipóteses aí mencionadas. Veja que o crime aí do parágrafo 1º, tá, é um crime doloso e o crime é formal. Além de ser crime doloso, é crime formal.
Então, para a consumação do excesso de exação, basta a exigência por um dos dois meios que nós acabamos de analisar, independentemente do pagamento da contribuição ou do tributo. O crime, de novo, é formal e não material. Vocês perceberam que dentro dos crimes contra a administração, a maioria deles são classificados como crimes formais, ok? Tranquilo? Esse é o excesso de exação do parágrafo 1º. No parágrafo 2º, nós temos uma forma qualificada de excesso de exação. Olha o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Vejam o que eu disse no início lá do parágrafo 1º. Esse excesso na pontualidade, no rigor da cobrança, tá, é para aquele funcionário público que visa a arrecadação, quando já não era mais necessário arrecadar, ou quando era necessário arrecadar, mas ele usa de meio vexatório ou gravoso. Esses comportamentos desse funcionário público é visando arrecadar para a administração pública. Nós temos no parágrafo 2º a figura qualificada do excesso de exação, a figura qualificada em relação à conduta do parágrafo 1º, que é o meio gravoso ou vexatório, ou naquelas hipóteses em que não há a necessidade da cobrança do tributo ou da contribuição social. Tá? Agora aqui a situação é diversa. Agora o funcionário público, ao invés de direcionar aquele valor arrecadado indevidamente para a administração pública, ele desvia em proveito dele próprio ou de um terceiro. Tá? Aí então a pena é maior. Agora aqui a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Só que aqui nós temos um detalhezinho, né, importante. Ó. No parágrafo 1º do artigo 316, a pena é de 3 a 8 anos. No parágrafo 2º é de 2 a 12. Então ela só é maior quanto ao máximo abstrato, mas não é quanto ao mínimo. Né? Então foi uma falha legislativa aqui. Olha o absurdo. Na figura qualificada do parágrafo 2º, levando em consideração o mínimo abstratamente inserido pelo legislador, tá? Na figura qualificada, ela é de reclusão de 2 anos. Já na figura simples do caput, a pena mínima é de 3. Então, se você levar em consideração o mínimo abstrato e não o máximo, pelo máximo sim, porque no parágrafo 1º são 8, no parágrafo 2º 12. Mas levando em consideração o mínimo abstratamente combinado pelo legislador, a forma qualificada tem pena menor, no mínimo, do que a forma simples. Então, a que ponto nós chegamos? Ó, volta lá e dá uma analisadinha. No parágrafo 2º, a pena mínima abstrata é de 2 anos. Na forma simples do parágrafo 1º, a pena mínima é de 3 anos. Portanto, a forma simples ela é mais gravosa, e é por aí que o juiz começa a fixação da pena, naquela primeira fase. Tá? A pena da figura simples ela é mais gravosa para o funcionário do que a forma qualificada. Qual a conclusão que você chega? É melhor o funcionário público, ao fazer a cobrança em excesso de exação, ele pegar o valor para ele do que ele repassar para a administração pública. Porque se ele pegar o valor para ele, ele começa a sua condenação em 2 anos. E se não tiver nenhuma agravante, nenhuma causa de aumento de pena, ele vai fixar a pena em 2 anos, tendo ele apanhado o valor para ele. Já se ele fizer o mesmo, realizar o mesmo comportamento e entregar com a finalidade de levar o dinheiro à administração, o juiz vai fixar 3 anos. Se não tiver nenhuma agravante, nenhuma causa de aumento, ela vai permanecer em 3 anos. Então é melhor, levando em consideração a comparação do parágrafo 1º com o parágrafo 2º, sendo o parágrafo 2º qualificado, é melhor você praticar um excesso de exação qualificado do que um excesso de exação simples. Ou seja, é melhor, ao invés de você enviar o dinheiro para a administração pública, você ficar com o dinheiro para você.
uma falha aí da legislação, né? Não poderia jamais a forma qualificada começar com 2 anos, precisaria começar pelo menos com 4. Né? Então veja, se o funcionário público receber o valor indevido do tributo ou da contribuição e o destinar à administração pública, o crime é do parágrafo 1º. Mas se ele agir da mesma forma, tá, e desviar o que ele recebeu indevidamente para si ou para outrem, aí haverá a qualificadora do parágrafo 2º. Tranquilo? Com isso, nós encerramos a concussão, tanto na sua forma fundamental, como no parágrafo 1º, que é o excesso de exação, e o parágrafo 2º, o excesso de exação qualificado. Dando sequência ainda, vamos começar um tipo penal bastante importante. Tão importante quanto esse que nós acabamos de analisar agora, que é o crime de concussão. Agora, no 317, nós vamos falar de corrupção passiva. Então, vamos a ele. Artigo 317, o legislador o define ou descreve da seguinte forma. Solicitar ou receber, gravem, vão memorizando os tipos objetivos. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Esse é um outro exemplo que nós mencionamos lá no início do nosso estudo do título 11º. Aqui é possível o indivíduo cometer corrupção passiva, que é crime praticado por funcionário público antes mesmo dele ser funcionário público. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, portanto, o antes de assumi-la ainda não é funcionário público, mas em razão dela, a mesma situação que nós analisamos no 316, vantagem devida. Ou, agora a terceira figura descrita no tipo penal, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 2 anos e multa. Os parágrafos 1º e 2º analisaremos na sequência. Então vamos lá. Vamos analisar aí a corrupção passiva e automaticamente nós já vamos ter que dar algumas dicas para vocês de corrupção ativa. Está lá no 333 do Código Penal. Então vamos lá. Qual é a objetividade jurídica do artigo 317? O que o legislador protege, tutela aqui no artigo 317 do Código Penal? De novo, pessoal, a moralidade e a probidade da administração pública. E, sem dúvida nenhuma, o seu normal funcionamento. Então, a objetividade jurídica, ou seja, o objeto jurídico protegido aqui pelo artigo 317, é a moralidade e probidade da administração e o seu normal funcionamento. Ok? Vamos analisar as condutas, então? Veja que as condutas são alternativas e não cumulativas, tá bom? Então vamos lá. Primeira delas, o legislador menciona solicitar. Veja que no 316 é exigir. Portanto, lá ele ordena com a imposição de um comportamento intimidador, ameaçador. Aqui ele não exige. Aqui ele solicita. E solicitar aqui é pedir. Solicitar aqui é postular alguma vantagem ao particular. Geralmente, até de forma bastante educada. Tá? Solicitar é pedir. Portanto, na solicitação, a iniciativa é do próprio funcionário público. O particular não se manifesta. Quem solicita, quem toma a iniciativa neste comportamento, nesta conduta, é o próprio funcionário público em detrimento do particular. Então veja, se o funcionário público solicita e o particular dá o que lhe foi pedido, o particular não comete crime de corrupção ativa. Você vai falar assim, por quê, professor? Que ele não comete crime de corrupção ativa? Porque não há previsão legal. Se vocês derem uma olhadinha lá no 333 e façam uma comparação entre os verbos, os núcleos dos dois tipos, vocês vão ver
que lá no artigo 333, o legislador menciona oferecer, então é o particular oferecendo para o funcionário público, ou o particular prometendo algo para o funcionário público. No 333 não há o elemento objetivo, o núcleo, o verbo dar. Portanto, se o funcionário público solicita ao particular uma vantagem devida e o particular entrega a vantagem devida, para o particular o fato é atípico, porque não há esta conduta, não há previsão legal no artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa deste comportamento por parte do particular. Então ele não comete crime algum, porque não há previsão legal ao dar a vantagem devida que lhe foi solicitada. Se o funcionário público solicita ao particular e o particular atende e entrega a vantagem devida, o particular não comete corrupção ativa. Só quem comete o crime nessa situação é o funcionário público. Aí nós estamos diante somente de corrupção passiva, na modalidade solicitar. Tá bom? Esse crime, corrupção passiva, com a conduta típica do funcionário público solicitar a vantagem ao particular, é classificado como crime formal. Por que formal? Porque basta que o funcionário público pratique a conduta. Basta o funcionário público solicitar. O crime já está consumado. Pouco importando se o particular vai ou não entregar. Ou se o funcionário público vai ou não receber a vantagem. Tá? Se o funcionário público solicitar, ainda que depois ele não receba, o crime já está consumado. Ok? Quando que, levando em consideração que o crime é formal, que efetivamente se consuma? Quando o pedido chega ao conhecimento da pessoa quem é feito. E se for direto, o funcionário público chega cara a cara com a vítima e pede uma vantagem indevida para ela, é nesse momento que o crime está consumado. Não importa se a vítima vai dar ou não vai dar. Não importa se depois a vítima resolver dar, se o funcionário vai receber ou não, porque o crime já está consumado. Então, o recebimento ou não recebimento, a entrega ou a não entrega posterior, horas depois, dias depois, é mero exaurimento do crime. Ele já se consumou lá atrás, quando houve a solicitação. Tá bom? E a tentativa, ela é perfeitamente possível na forma escrita, somente na forma escrita. Se for na forma verbal, ou ele solicita e o crime está consumado, independentemente se ele vai receber ou não, ou ele não solicita absolutamente nada e o fato é atípico. Tá? Agora, na forma escrita, sim, aquele velho exemplo lá de ter enviado um WhatsApp para o número errado, de ter enviado uma carta e ela extraviou, aqueles exemplos que a doutrina vem mencionando constantemente. Mas legalmente é perfeitamente possível a tentativa. Tá bom? Segunda figura, dentro do artigo 317, corrupção passiva, receber. O receber é obter, é ter a vantagem. Significa que o funcionário público entrou na posse daquele bem, daquela vantagem. Agora é diferente. Se o legislador menciona receber por parte do funcionário público, significa que a iniciativa é do corruptor e não do corrupto. Portanto, a iniciativa agora é do particular e não do funcionário público. Nesta situação, se a iniciativa, a primeira conduta é do particular, que está oferecendo, tá? E o funcionário público está recebendo, agora o funcionário público vai responder por corrupção passiva e o particular vai responder por corrupção ativa. Tá? O particular primeiro oferece. Depois que o particular ofereceu, o funcionário público recebe. Tá? Só que o legislador, né, ele aqui usou lá
a exceção pluralista à teoria monista. O que significa isso? Nesta situação, teria que ambos responder por um crime só, teoria monista. Mas o legislador assim não fez. Ele descreveu a conduta do particular que oferece uma vantagem indevida, que toma a iniciativa em relação ao funcionário público. Ele lançou esse comportamento do particular no 333 do Código Penal. E o funcionário público que depois de receber a oferta acabou a aceitando, né, a vantagem indevida, agora o funcionário público comete o crime do 317. Tá? Então, são situações em que, pela teoria monista, ambos deveriam responder pelo mesmo crime, mas que o legislador inseriu um no 333, outro no 317. Aplicou-se aí a teoria pluralista, que é uma exceção à teoria monista que nós analisamos lá no artigo 29 do Código Penal. Aqui, pessoal, a situação é de crime material. Ou seja, aqui exige o efetivo recebimento da vantagem. Aqui, quando o particular oferece, para ocorrer o crime do artigo 317, precisa do funcionário público efetivamente receber a vantagem. Caso não haja o recebimento, nós estamos na forma tentada. Isso? Lógico que não. Por que não? Ou o particular oferece e o funcionário público recebe, e nós temos corrupção ativa e depois corrupção passiva, tá? Ou o particular oferece e o funcionário público não recebe, e o funcionário público, ao não receber, pode inclusive dar voz de prisão para o particular. Tá? Tranquilo? Entenderam? Então, nós estamos diante aqui de um crime material. Para existir a corrupção passiva, o funcionário público precisa efetivamente receber. Tá bom? A consumação, quando que ela ocorre? Quando o funcionário público tem a seu dispor a vantagem. Tá? E a tentativa, ou ele recebe, ou ele não recebe. Se ele receber, consumou a corrupção passiva. Se ele não receber, nós temos só a tentativa de corrupção ativa, no caso. Tá bom? Tranquilo isso? Entenderam? A última conduta inserida aqui no artigo 317 é o aceitar. O aceitar significa concordar, consentir com a promessa. Se é promessa, é algo para o futuro. Então veja, aqui a iniciativa de novo parte do corruptor, tá? Do particular. O funcionário público vai responder por corrupção passiva de novo e o particular por corrupção ativa. Veja que primeiro o particular promete a vantagem e depois o funcionário público aceita a promessa da vantagem indevida. Então, imagine vocês a seguinte situação. O particular chega lá para o funcionário público e diz assim para ele, olha, se você arquivar esse boletim de ocorrência, ou se você retardar o andamento deste processo de forma a gerar a prescrição, tá? Se isso acontecer, eu prometo que pago toda a faculdade a partir do ano que vem de medicina do seu filho. Então, a promessa é para o futuro. Tá? Há a corrupção passiva se o funcionário público aceita essa promessa de vantagem indevida. Tá bom? Portanto, o crime é formal. Basta ele aceitar. Pouco importando se ele vai ou não receber a vantagem futura, porque pode ser que ele arquive o boletim de ocorrência, pode ser que ele retarde os atos lá do processo para que ocorra a prescrição e depois aquela promessa não se concretiza. Tá? O particular não cumpre a promessa que foi prometida, né, ao funcionário público. O crime já está consumado,
quando o funcionário público aceita aquela promessa de vantagem oferecida pelo particular. Se vocês forem analisar os verbos do 317 e do 333, vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra. Tá? O particular, lá no 333, promete, aqui no 317 o funcionário público aceita a promessa da vantagem. Tá? Uma vincula a outra. Tá bom? A consumação se dá com a manifestação de vontade do funcionário público de anuir a promessa feita. Tá bom? E a tentativa, nesse caso, não é possível, né? Ou ele aceita, ele acaba anuindo com aquela oferta, com aquela promessa, ou ele não a aceita. Tá? Veja que essas condutas, elas podem se dar de forma direta ou de forma indireta. Tá? Então veja, a solicitação e o recebimento da vantagem indevida podem ser feitas diretamente pelo funcionário público ou por terceiro. Esse terceiro pode ser um outro funcionário público ou particular, não importa. Tá? Então, na solicitação e no recebimento da vantagem indevida, então, solicitar e receber a vantagem indevida, essa é feita diretamente pelo funcionário público, ou por um terceiro funcionário público, ou não. Já a aceitação da promessa deve ser realizada diretamente pelo funcionário público. Tá? Não é possível ser de outra forma. Tá bom? Tranquilo? Objeto material aqui, pessoal. O objeto material é a vantagem, né? A gente sempre está acostumado a falar de vantagem indevida, que no caso a vantagem é o objeto material, porque a conduta visa a obtenção da vantagem. O indevidamente, ou a vantagem indevida, então a vantagem é o objeto material, o indevida é o elemento normativo. Tá? Juntando-se os dois, nós temos o objeto material e o elemento normativo, que são vantagem indevida. O objeto material, então, a conduta do funcionário público é voltada para a obtenção de uma vantagem. Essa vantagem pode ser econômica, patrimonial, sexual, sentimental, moral e assim por diante. Nós já falamos disso anteriormente. O tipo penal não está no título 2 do Código Penal. Os crimes são contra a administração e não contra o patrimônio. Portanto, a vantagem aqui pode ser de qualquer espécie. E o elemento normativo é o indevida, ou seja, sem direito, contrário à norma, ilícita. Já falamos disso em várias outras oportunidades. Observação, né? Se essa vantagem for devida, o fato é atípico, é óbvio, né? Então, exemplo, receber o pagamento de acordo com o trabalho desempenhado pela função do funcionário público. Fato atípico, porque aí ele está trabalhando e recebendo uma vantagem que lhe é devida. Então, o funcionário público tem que trabalhar 8 horas diárias, né? Das 8 da manhã às 17, 1 hora de almoço. E ele realiza esse turno e durante a sua função ele desempenha aquelas atividades que são inerentes ao cargo que ele ocupa e ao final do mês ele recebe um valor X ou Y por isso. Nesse caso, essa vantagem que ele recebeu é devida. Tá? Portanto, o fato é atípico. Tá? Essa vantagem indevida ela deve ocorrer em razão do cargo. Então aqui a gente precisa fazer uma análise um pouquinho melhor. Então veja, o STJ no HC, vou até pegar aqui para passar para vocês, no HC 135.142, 135.142, entendeu que para o crime precisa haver nexo, precisa existir nexo entre a vantagem solicitada, vínculo entre a vantagem solicitada e a atividade exercida pelo funcionário. Ou seja, deve estar dentro da esfera de atribuições do funcionário público. Ok? Então, imagine vocês que eu, delegado de polícia, tá,
solicito uma vantagem indevida relacionada a não oferecimento de uma denúncia. Não é competência minha, não está dentro da minha atribuição como funcionário público oferecer denúncia. Nesse caso, o STJ entendeu que não há corrupção. Tá? Por quê? Porque não há nexo entre a vantagem que eu solicitei e a atividade que eu exerço. Esta vantagem indevida foi para que eu não oferecesse uma denúncia, mas eu, como delegado de polícia, não tenho competência para oferecer denúncia. Então, jamais eu conseguiria fazer isso. Entende ou entendeu o STJ que não há corrupção passiva nessa situação. Só que o problema é que, posteriormente, o mesmo STJ, agora não no HC, agora no RESP, anotem aí, RESP 1745410. 1745410. Ele mudou o entendimento. Né? E aí passou a considerar que para existir o crime não há necessidade do nexo causal entre a vantagem solicitada, e a atividade exercida pelo funcionário público. Tá? Bastando que, em razão da função pública, haja alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada. Mesmo antes de assumir esse cargo. Ainda que ele não tenha tomado posse. Ou fora dele, em decorrência de descanso, de férias, de licença e assim por diante. Para o STJ, quando ele mudou o seu posicionamento, ele entendeu que o tipo não exige ser no exercício do cargo. Tá? Até porque aqui o que se tutela é a moralidade e a probidade da administração pública. Então, diz que não há necessidade do nexo causal. Tá? Me parece mais interessante o primeiro entendimento, mas não foi esse que prevaleceu. Então, como houve essa mudança de entendimento, vem prevalecendo pela última decisão do STJ quanto a esse assunto, que não há a necessidade do nexo. Basta ser o funcionário público e solicitar uma vantagem devida. Tenha essa vantagem devida relação ou não com a função exercida por aquele funcionário público. Tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui, a gente segue analisando corrupção passiva própria e imprópria. Até já.